Deus cuida de cada passo seu. Uma explicação simples. Você já parou para pensar que mesmo nos dias mais corridos, Deus está de olho em cada detalhe da sua vida? Essa é a mensagem central da pregação, Deus cuida de cada passo seu, do pastor Antônio Júnior. Não é sobre religião complicada ou regras difíceis, mas sobre uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga os problemas e as alegrias do dia a dia. Imagine que você está andando na rua e, sem querer, pisa em uma pedra. Você tropeça, mas não cai. Depois, olha para trás e vê que, se tivesse caído, teria batido a cabeça em um poste. Coincidência? Para quem acredita, não. É Deus agindo nos bastidores, protegendo até nos pequenos detalhes. Essa pregação fala justamente disso. Deus não é um ser distante, mas um Pai que cuida de cada passo nosso, mesmo quando não percebemos. O que significa Deus cuida de cada passo seu? A ideia central é simples. Deus não só sabe tudo o que acontece com você, como também age para te guiar, proteger e abençoar em cada situação. Não é algo que só acontece nos grandes momentos, como um milagre de cura ou uma promoção no trabalho. É no cotidiano, na hora de sair de casa, nas decisões que tomamos, até nos pensamentos que temos. Exemplo 1. O trânsito. Você sai mais cedo do trabalho porque sentiu um pressentimento. No caminho, vê um acidente grave justo no horário que você costumava passar por ali. Não foi sorte. Foi Deus te livrando de um perigo que você nem sabia que existia. Exemplo 2. Uma conversa inesperada. Você encontra um amigo que não via há anos, e ele te dá uma dica que resolve um problema que estava te incomodando. Parece casual, mas pode ser Deus usando pessoas para te ajudar. Exemplo 3. Um erro que não deu certo. Você esquece o celular em casa e fica chateado. Mais tarde descobre que, se estivesse com o celular, teria sido roubado na rua. Deus permitiu que você esquecesse para te proteger. Isso não quer dizer que nada de ruim vai acontecer, mas significa que mesmo nas dificuldades, Deus está agindo para o seu bem. Às vezes, o que parece um problema é uma proteção disfarçada. 2. Como Deus cuida dos nossos passos. Pastor Antônio Júnior costuma ensinar que Deus age de 3 formas principais nos nossos dias. A. Ele nos guia. Deus não quer que a gente ande perdido. Ele dá direções, seja através da Bíblia, de uma paz no coração ou até de circunstâncias que nos mostram o caminho certo. Exemplo: você está em dúvida entre 2 empregos. Um paga mais, mas o outro te dá mais tempo com a família. Depois de orar, sente uma tranquilidade em relação ao segundo. Isso pode ser Deus te guiando para o que é melhor para você, não só para o seu bolso. B. Ele nos protege. Muitas vezes, Deus nos livra de coisas que nem imaginamos. Pode ser um acidente, uma doença, uma decisão errada ou até uma amizade que ia nos fazer mal. Exemplo: você marca uma viagem, mas na última hora desiste sem motivo aparente. Depois, descobre que o ônibus que você ia pegar sofreu um acidente. Não foi medo sem razão, foi proteção. C. Ele nos sustenta. Mesmo quando as coisas dão errado, Deus dá força para aguentar. Ele não promete uma vida sem problemas, mas promete estar conosco em meio a eles. Exemplo: você perde o emprego e fica desesperado. Mas de repente aparece uma oportunidade que nunca tinha pensado, ou alguém te ajuda justamente na hora que mais precisa. Isso é Deus sustentando você, mesmo na dificuldade. 3. Porque às vezes não percebemos que Deus está agindo. Muitas pessoas dizem: se Deus cuida, por que eu sofro? Por que as coisas dão errado? Essa é uma dúvida comum, e pastor Antônio Júnior explica que há algumas razões para não enxergarmos a ação de Deus. A gente espera milagres grandiosos. Pensamos que Deus só age em coisas enormes, como curar uma doença terminal ou ganhar na loteria. Mas Ele age mais nas coisas pequenas: um abraço na hora certa, uma palavra de ânimo, uma porta que se abre quando outra fecha. B. Não paramos para refletir. Corremos tanto que não percebemos as coincidências que são, na verdade, Deus agindo. Quantas vezes algo deu certo sem você entender como? Pode ter sido Ele. C. Nem sempre entendemos os planos de Deus. Às vezes, Deus permite que passemos por coisas difíceis para nos ensinar algo, nos tornar mais fortes ou nos preparar para algo melhor. Como um pai que deixa o filho cair para aprender a andar, Deus permite certas lutas para o nosso crescimento. Exemplo: você é demitido de um trabalho que odiava. Na hora parece um desastre. Mas meses depois encontra um emprego muito melhor, que nunca teria procurado se não tivesse sido demitido. Deus permitiu a demissão para te levar a algo melhor. 4. Como confiar que Deus está cuidando de mim? Pastor Antônio Júnior ensina que a confiança em Deus não é cega. Ela vem quando a gente ora e conversa com Deus.
Não é só pedir coisas, mas contar seus medos, suas alegrias, suas dúvidas. Como um amigo de verdade. Quanto mais você fala com Deus, mais percebe sua voz te guiando. B. Lê a Bíblia. Lá tem promessas de que Deus nunca nos abandona, como em Josué 1:9, não te deixarei nem te desampararei. Quanto mais a gente conhece essas promessas, mais fácil é confiar. C. Olha para trás. Pare e lembre de momentos em que Deus já agiu na sua vida. Aquela vez que você quase se afogou, mas alguém te salvou. Aquele dinheiro que apareceu do nada quando você estava sem nada. Isso fortalece a fé. D. Deixa Deus agir no tempo dele. A gente quer tudo para ontem, mas Deus sabe a hora certa. Confiar é acreditar que mesmo que demore, Ele vai fazer o melhor. Exemplo. Você ora por um namorado ou namorada há anos e nada acontece. Depois conhece alguém que é muito melhor do que você imaginava. Deus não atrasou, Ele estava preparando algo melhor. 5. E quando parece que Deus não está cuidando? Há momentos em que a dor é tão grande que fica difícil acreditar que Deus está no controle. Pastor Antônio Júnior fala que nessas horas precisamos não julgar Deus pelos nossos sentimentos. A tristeza e o desânimo podem nos fazer pensar que Deus nos abandonou, mas Ele não muda. O que muda é a nossa perspectiva. B. Buscar apoio. Deus usa pessoas para nos ajudar. Não tenha vergonha de pedir ajuda a amigos, família ou até um pastor. Às vezes, a voz de Deus vem através deles. C. Continuar firme, mesmo sem entender. Abraão, na Bíblia, não entendia por que Deus pedia que ele deixasse sua terra, mas obedeceu. No fim, viu que Deus tinha um plano maior. Às vezes, a gente só entende depois. Exemplo. Uma mãe perde um filho e fica arrasada. Anos depois, ela começa a ajudar outras mães que passam pela mesma dor e encontra propósito na dor. Deus não causou a morte, mas usou essa história para trazer consolo a muitos. 6. Como aplicar isso no dia a dia? Não adianta só acreditar que Deus cuida, precisamos viver isso. Algumas atitudes práticas. Comece o dia com Deus. Antes de sair correndo, pare 5 minutos para agradecer e pedir orientação. Pode ser no banho, no café da manhã ou no caminho do trabalho. B. Agradeça pelas pequenas coisas. Deus age nos detalhes. Agradeça pelo ar que respira, pela comida na mesa, pela saúde. Isso abre os olhos para ver sua mão na sua vida. C. Tome decisões com oração. Antes de escolher algo importante, um curso, um namoro, uma mudança, peça a Deus sabedoria. Mesmo que a resposta não venha como um raio, Ele vai te guiar. D. Não tenha medo do futuro. Se Deus cuida dos passos de hoje, pode confiar que Ele já está adiante preparando o amanhã. Exemplo prático. Você acorda atrasado, o carro não pega, e você acha que o dia está ruim. Mas no trânsito ouve uma música que te anima, chega no trabalho e descobre que seu chefe ia te chamar mais cedo para uma bronca, mas você não estava lá. Deus transformou o atraso em proteção. Resumo final: Deus está no controle mesmo quando não vemos. A mensagem "Deus cuida de cada passo seu" não é um convite para uma vida sem problemas, mas para uma vida com propósito mesmo nas dificuldades. Deus não é um espectador, Ele age, protege, guia e sustenta. Às vezes de forma visível, às vezes nos bastidores. Não é sobre ter fé cega, mas sobre abrir os olhos para ver sua mão nas coisas simples, na saúde, nas oportunidades, nas pessoas que cruzam nosso caminho. Quando a gente entende isso, a vida ganha outro sentido. Os medos diminuem, a gratidão aumenta, e até os problemas se tornam menos pesados, porque sabemos que não estamos sozinhos. Como o pastor Antônio Júnior costuma dizer, Deus não prometeu um mar sem ondas, mas sim que estaria no barco com você. Então, hoje você pode respirar fundo e confiar. Cada passo seu está sob o cuidado dele. Mesmo que você não veja, ele está agindo. Sempre. Texto completo com exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços. Mas como isso funciona no dia a dia? Muitas pessoas perguntam, se Deus cuida de mim, por que as coisas ainda dão errado? Por que tenho que passar por lutas? A resposta não é um manual de soluções mágicas, mas uma certeza: Deus não evita as tempestades, mas Ele garante que você não vai afundar nelas. Pense numa criança aprendendo a andar. Ela cai, machuca o joelho, chora, mas os pais não deixam de incentivá-la. Eles estão ali de braços abertos, prontos para amparar. Com Deus é assim, Ele não tira as pedras do caminho, mas segura na sua mão enquanto você as supera. O salmista Davi, que enfrentou leões, gigantes e traições, escreveu: Mesmo quando passo pelo vale mais escuro, não tenho medo, porque tu estás comigo. Salmo 23. Não foi porque ele não teve medo, foi porque no meio do medo ele sentiu a presença de Deus. Às vezes a gente quer que Deus mude a situação,
mas Ele quer mudar a gente através da situação. Um exemplo: imagine uma pessoa que perde o emprego. No começo é desespero, mas ao confiar em Deus, ela descobre habilidades que não sabia que tinha, faz novos contatos, até encontra um trabalho melhor. Não que Deus tenha causado desemprego, mas Ele usou aquela dificuldade para abençoar de um jeito que ela nem imaginava. Outra dúvida comum: como saber que é Deus agindo e não só coincidência? A resposta está na paz e na direção. Coincidência deixa a gente inseguro. A ação de Deus traz uma certeza interior, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Já aconteceu de você ter uma ideia, uma intuição forte, e depois ver que era exatamente o que precisava? Ou de alguém aparecer na hora certa com a palavra certa? Isso não é sorte. É Deus cuidando dos detalhes. Pastor Antônio Júnior conta uma história de um homem que estava prestes a desistir da fé. Ele orou: Deus, se você existe, me mostra um sinal. No mesmo dia, ao abrir a Bíblia sem querer, leu: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentar. Salmo 55, 22. Aquela palavra foi como um abraço. Não resolveu todos os problemas dele, mas deu força para seguir. Deus fala assim, nas pequenas coisas, nas palavras certas, nos encontros inesperados. Claro, isso não significa que a vida vai ser um mar de rosas. Há dor, há perdas, há momentos em que a gente grita: Deus, onde você está? Mas é justamente nesses momentos que Ele está mais perto, mesmo que a gente não sinta. Como um pai que segura o filho doente no colo. O menino pode chorar sem entender, mas o amor está ali firme. Então, como viver isso na prática? Primeiro, começando o dia com gratidão. Agradecer por coisas simples: o café da manhã, o sol, a saúde, abre nossos olhos para ver Deus agindo. Segundo, falando com Ele como se fala com um amigo. Não precisa de palavras bonitas, Deus ouve até o suspiro, Romanos 8:26. Terceiro, obedecendo às pequenas direções que Ele dá. Às vezes, é um não vá por aquele caminho, outras vezes, é um espere mais um pouco. Quem obedece vê milagres. E quando a ansiedade apertar, lembre-se, Deus não é um relógio que a gente olha esperando a hora certa. Ele é o Pai que diz: confia em mim, que eu sei o que estou fazendo. Como uma águia que ensina o filhote a voar. Ela não o joga do ninho para ele se virar, mas voa embaixo, pronta para amparar se ele cair. Assim é Deus conosco. Pastor Antônio Júnior sempre reforça: a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que no meio deles, Deus está trabalhando por você. Então, hoje, se você está cansado, se a luta parece grande demais, respire fundo. Deus não está te observando de longe, Ele está com você. Cada passo, cada escolha, cada lágrima, nada passa despercebido por Ele. E quando você olhar para trás, vai ver: as marcas das suas batalhas não são cicatrizes de derrota, mas provas de que Deus esteve ali, segurando sua mão o tempo todo. Como diz a música, as pegadas na areia não eram duas, mas uma só, porque foi nos momentos mais difíceis que Ele te carregou. Então, siga em frente. Seu caminho está guardado. Quando a gente pensa em cuidado, muitas vezes imagina algo distante, como um pai que só dá ordens de longe. Mas Deus não é assim. Ele é como aquele amigo que chega sem avisar na sua casa quando você está doente, só para ficar ao seu lado. Ou como a mãe que acorda no meio da noite para cobrir o filho que chutou o cobertor. Você já reparou como às vezes as coisas dão errado, mas no final acabam se encaixando de um jeito que você nem imaginava? Isso não é coincidência. É Deus ajustando os detalhes. Por exemplo, você perde um emprego, fica desesperado, mas meses depois encontra um trabalho melhor, com pessoas que te tratam bem. Ou então, um relacionamento acaba, dói muito, mas com o tempo você entende que aquela pessoa não era para você, e Deus te guarda para algo melhor. Pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um homem que estava desempregado e orava todos os dias pedindo uma oportunidade. Um dia, ele encontrou uma carteira cheia de dinheiro na rua. Poderia ter ficado com tudo, mas decidiu devolver. O dono da carteira, emocionado, não só lhe deu uma recompensa, como o indicou para um emprego na própria empresa. Aquilo que parecia um teste difícil se tornou uma bênção. Deus não abandonou aquele homem, Ele só estava preparando algo maior. Às vezes a gente reclama: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas e se, em vez de questionar, a gente confiar que Ele está vendo o quadro completo, enquanto a gente só enxerga um pedacinho? É como assistir a um filme. A gente fica ansioso com as cenas de tensão, mas o diretor já sabe como a história termina. E quando a gente erra, Deus não vira as costas. Ele é como o pai da parábola do filho pródigo. Mesmo depois do filho gastar tudo e voltar sujo e arrependido, o pai corre para abraçá-lo antes mesmo que ele peça perdão. Deus faz isso conosco.
Não importa quão longe você tenha ido, Ele está esperando de braços abertos. Então, hoje, se você está com medo do amanhã, lembre-se, Deus já está lá. Se está com vergonha do passado, saiba que Ele já perdoou. E se está cansado de lutar, descanse nele. Como diz o pastor, Deus não promete um caminho sem pedras, mas promete ser a sua força para pisar em cima delas. Não é sobre ter todas as respostas, mas saber que aquele que tem está do seu lado. Então, dê mais um passo. E outro, porque cada um deles está sendo guiado. Quando a gente para pensar, a vida parece um quebra-cabeça cheio de peças soltas. Às vezes a gente olha para uma peça e não entende onde ela se encaixa. Um emprego que não saiu, um relacionamento que acabou, uma doença que apareceu do nada. É fácil ficar perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus não nos mostra o desenho completo de uma vez. Ele vai colocando as peças no lugar, uma a uma, no tempo certo. Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela cai, levanta, cai de novo, mas os pais não desistem dela. Eles ficam perto, estendem a mão, incentivam. Vem, você consegue. Deus faz isso conosco. Ele não evita que a gente tropece, mas garante que nenhuma queda seja o fim da história. Cada tropeço é uma chance de aprender, de crescer, de se apegar mais nele. Tem gente que acha que seguir a Deus é como ter um GPS que evita todo trânsito e buraco. Mas não é assim. Às vezes, o caminho que ele escolhe passa justo pela rua mais cheia de problemas. Por quê? Porque é ali que a gente descobre que não somos fortes sozinhos. É no meio da tempestade que a gente aprende a orar de verdade, a confiar de verdade. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que Deus não muda a nossa história, Ele muda a gente dentro da história. Ou seja, Ele não tira o sofrimento sempre, mas nos dá força para passar por ele de cabeça erguida. Como o ferro que só fica afiado quando é batido, a nossa fé também se fortalece nas lutas. E quando a gente olha para trás, depois de um tempo, percebe coisas que não via na hora. Aquela porta que fechou, abriu espaço para uma melhor. Aquele não que doeu, evitou um sim que ia fazer mal aquela noite de choro, virou manha de alegria. Deus trabalha assim, nos surpreendendo com o que faz com as nossas dores. Então, se hoje você está num lugar que não entende, não desanime. Deus não te abandonou. Ele está ali quieto, trabalhando nos bastidores da sua vida. Como um jardineiro que poda a planta para ela dar mais frutos, às vezes ele permite que coisas sejam tiradas da gente para que coisas melhores possam nascer. E o melhor de tudo, você não precisa ser perfeito para ele te usar. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Olha para Davi, era só um pastorzinho, mas Deus o fez rei. Olha para Pedro, negou Jesus 3 vezes, mas virou uma coluna da igreja. Olha para você, com seus medos, suas falhas, seus e se. Deus não está esperando você se arrumar para te abençoar. Ele te abençoa no meio da bagunça, te levanta no meio da queda. Então, respire fundo. Solte o que está pesando. Deus não está te cobrando, está te chamando. Não está te julgado, está te abraçando. Cada passo seu, mesmo os mais trêmulos, são importantes para Ele. Porque no final, o que vale não é quanto você andou, mas com quem você andou. E com Deus ao seu lado, nenhum caminho é sem saída. Nenhum passo é em vão.